Então, eu sou o Wagner, sou médico do Instituto Pasteur, não é? Como foi apresentado. Bom dia, Ana Paula, bom dia a todos. É um prazer muito grande conversar com vocês, né, e poder apresentar um pouco da experiência que a gente tem acumulado aí durante muitos anos de trabalho com a raiva. Bom, eu vou só fazer um comentário geral, não é, sobre a raiva, antes de entrar na profilaxia, dar algumas informações sobre a raiva e hoje, estado da arte hoje, de como é que está o tratamento direto da doença. A raiva é uma doença extremamente grave. Não é? Nós falamos de a letalidade da raiva é algo próximo a 100%. O único caso bem descrito, bem documentado, de paciente que sobreviveu à doença foi uma moça em 2004 que foi atendida por esse médico, Dr. Rodney. Essa paciente saiu muito bem, sem praticamente nenhuma sequela da doença. E esse Dr. Rodney criou esse protocolo de Milwaukee, que ele vem aplicando desde 2004 em vários pacientes. Toda vez que tem um paciente, ele tem interesse em aplicar, ele é acionado e ele ajuda na condução do caso. Aqui no Brasil, ele já participou de vários casos, né? Participou da evolução, do atendimento de vários casos. Eu mesmo acompanhei ele em alguns casos, e foi criado aqui o protocolo de Recife 2009. Então, essa criança, não era uma criança em 2009, quando foi atendido, quando o Dr. Rodney participou do desenvolvimento desse caso. E foi um caso também que teve uma evolução relativamente boa. Né? O caso era uma criança de Pernambuco, é uma criança que foi atendida em Pernambuco, foi internada, evoluiu relativamente bem, e essa é uma fotografia dele. Dá para ver, ele não tem lesões cognitivas importantes. Ele tem sequelas motoras, não é? Ele não anda, tem dificuldade também nos membros superiores, mas a gente pode dizer que ele também teve uma evolução relativamente boa, porque não teve sequelas cognitivas. E atualmente ele continua vivendo, um paciente que mora no interior de Pernambuco, e aparentemente ele continua evoluindo bem. Esses dois pacientes, né, o paciente de Milwaukee e o Marciano, são as duas únicas pessoas que eu conheço na história da raiva que evoluíram. Um evoluiu bem, o outro evoluiu relativamente bem. Aqui no Brasil, o Dr. Rodney participou de vários casos, inclusive desse segundo caso, que sobreviveu, só que esse caso aqui, é um caso do Amazonas, é totalmente diferente. Ele sobreviveu com lesões muito graves. Ele vive em estado totalmente vegetativo. Para falar a verdade, eu não tenho mais informações do paciente, nem sei se realmente ele está vivo ou não, né? Não tenho mais informação. E em todos os outros casos que o Dr. Rodney participou, em todos, né, todos evoluíram para óbito. Aqui no Brasil não tem mais nenhum caso que tenha sobrevivido, embora o Dr. Rodney tenha apresentado o protocolo dele, tenha participado da evolução de vários casos. E mesmo, né, nos relatórios que o Dr. Rodney apresenta de outros pacientes que sobreviveram pelo mundo afora, a maioria, se não quase a totalidade, sobrevivem, mas com lesões neurológicas extremamente importantes, né, que é uma característica da doença. Ou ela mata, ou ela deixa lesões, sequelas extremamente importantes. Então, para todos os efeitos, esse protocolo de Recife, o protocolo do Dr. Rodney, de Milwaukee, possivelmente vocês já tenham ouvido falar, ele é um protocolo experimental, ele tem toda a ética, ele é desenvolvido dentro de tudo o que se espera de uma pesquisa, mas em
para todos os efeitos, a raiva ainda é uma doença que mata, é uma doença extremamente grave, e quando o paciente desenvolve a doença, ou ele vai ao óbito, ou ele sobrevive com lesões, com sequelas gravíssimas. Não é? Isso é a história da raiva. Não é? Desde que ela existe, desde que se conhece do tempo de Hipócrates, é uma doença que mata, e a gente continua trabalhando com esse conceito. Bom, pode passar. O que nós temos de fato, né, a grande arma que nós temos para combater a raiva é a profilaxia. Né, a profilaxia que é feita com soro e vacina, e aí sim, né, nós temos uma evolução muito boa, e hoje a gente conta com ferramentas de ótima qualidade. Então, só um panorama geral da raiva. A raiva é uma doença de mamíferos. Só mamíferos adoecem, e só mamíferos transmitem a doença. Existe uma quantidade muito grande de variantes do vírus. Eu não vou entrar, é uma seara difícil de discutir, mas nós vamos falar em algumas variantes que são extremamente importantes no nosso meio, é o que existe no nosso meio. Então, nós temos a variante canina, é a variante tradicional da raiva. A raiva sempre foi uma doença de cão, então a variante canina, a variante do cão, a GV1 e a GV2, a variante de morcego, que é a GV3, que nós vamos falar muito na apresentação hoje. Essa variante de morcego, ela também é encontrada em morcegos não hematófagos, né? A GV3 é uma variante de morcego hematófago, mas ela é encontrada em morcegos não hematófagos, e existem outras variantes de morcegos também, né? No nosso meio elas não têm tanta importância, e existem as variantes de animais silvestres. No nosso meio, principalmente canídeos, raposas, lobo, guará e outros animais, e os primatas não humanos, principalmente o saguê. Então, são esse grupo de variantes que é o problema nosso aqui no Brasil, e nesse grupo que nós vamos falar um pouco sobre as características, a situação atual, que é a base para a profilaxia que a gente faz. Esse é o panorama atual do Brasil. O cão, ele sempre foi o reservatório tradicional. E isso, assim, há milhares de anos se sabem que a doença é uma doença uma doença de cão. E o cão foi o principal transmissor para o homem durante muitos anos. Né? Durante muitos anos, que a gente fala milhares de anos mesmo. E aí tem uma transição brusca, recente, nos últimos 10, 15, 20 anos, tem uma transição muito brusca no Brasil e pelo mundo afora. O cão deixa de ser o transmissor e deixa, principalmente, de ser o reservatório do vírus. A variante canina, a GV2, ela não é mais encontrada no Brasil. Ela ainda tem em alguns países da América Latina, tem na Bolívia, tem no Peru, tem muito no Paquistão, Índia, ainda ela existe, mas no Brasil e na maior parte dos países do mundo, ela não é mais encontrada. Isso devido às boas campanhas de vacinação de cães, né? A vacina que se usa para vacinar o cão é uma vacina de alta qualidade, e também devido ao processo de urbanização dos países. Né? Então, esta variante, a GV2, que foi o terror, que foi a história da raiva praticamente do mundo e do Brasil, ela não é encontrada mais no Brasil. E o que a gente encontra hoje é a variante de morcego. Este é o reservatório da raiva hoje no Brasil, morcegos. Hoje a gente fala basicamente em morcegos. E o morcego transmite diretamente para o homem ou indiretamente. Ela atinge outros mamíferos, bovinos, cão e gato, que, por sua vez, podem transmitir para o homem. Mas, neste caso aqui, tanto o homem quanto o cão e o gato, eles são vítimas direto do morcego. Eles não são, o cão não é mais o reservatório importante da doença. E, como eu tinha falado antes, existem outros mamíferos silvestres onde a raiva circula, principalmente em canídeos e em primatas não humanos, o saguê.
Então, este é o panorama que a gente tem de raiva hoje no Brasil. Quer dizer, a raiva é uma doença de morcego e que chega no homem diretamente pelo morcego ou indiretamente através de algum outro mamífero infectado. Um pouco de como é que é a transmissão, em resumo, de como é que é a transmissão da doença, né, para o homem e para outros mamíferos. Primeiro, precisa ter um animal eliminando vírus da saliva. A raiva, basicamente, em 100% dos casos, ela é transmitida pela saliva. O vírus da raiva não é encontrado em fezes, não é encontrado em sangue, ele é encontrado em outras vísceras, mas a transmissão se dá pelo vírus, na prática nossa do dia a dia, a transmissão se dá pela saliva. E a saliva é encontrada em cão, gato, herbívoros, morcegos, outros animais silvestres e também no homem. O homem doente também tem o vírus da saliva. Bom, precisa ter uma agressão e uma lesão na pele e nas mucosas. A pele, ela é impermeável ao vírus. A pele é uma ótima defesa contra o vírus. Então, para que o vírus entre, precisa ter uma lesão. Já as mucosas, elas são permeáveis ao vírus diretamente. Bom, uma vez que o vírus entre, invada o organismo, ele procura o sistema nervoso periférico. Não há viremia, o vírus não cai no sangue, o vírus não entra no sangue. Ele tem um neurotropismo muito grande e ele vai direto para o sistema nervoso, ele invade o sistema nervoso e ali, na hora que ele invadiu o sistema nervoso, o diagnóstico está fechado, porque ele se protege na camada de mielina do sistema nervoso, e aí nenhuma ação mais que a gente faça de profilaxia pode destruir o vírus. No sistema nervoso periférico, aí o item 4, ele migra para o sistema nervoso central. E no sistema nervoso central, ele multiplica e começa as manifestações da doença. É bem conhecido em cão, gato, herbívoros e no homem. Então, só quando chega no sistema nervoso central é que começam as manifestações da doença, e aí, do sistema nervoso central, ele migra também pelo sistema nervoso, de volta para a glândula salivar, onde ele é eliminado e repassado e pode ser infectado por esse animal doente para outros animais. Esse é o esquema clássico, né, da transmissão do vírus da doença. Tudo isso é muito bem conhecido para cão, gato, até herbívoros é bem conhecido, só que falta conhecimento para o morcego e para os animais silvestres. Durante a palestra, nós vamos voltar a esse assunto. Isso é o clássico da doença em cão e gato e no homem. Então, detalhando um pouco mais. Agressão por animal eliminando o vírus da saliva. Então, aí temos, detalhando, né, um pouco a transmissão, a variante canina, que falamos aí durante a história, não é, da raiva, a doença era transmitida direto do cão e do gato para o homem. Ela circulava entre cães e gatos e transmitida para o homem. A variante de morcego, ela chega direto para o homem, mas pode chegar indiretamente através de uma agressão do morcego, ou uma espoliação do morcego a outros mamíferos, e esses mamíferos adoecendo passam para o homem. A grande diferença que tem, entre a infecção é que, quando nós falamos de variante de morcego, nós falamos de casos isolados. Quando a gente falava em variante canina, nós falávamos em milhares, eram milhares mesmo de casos. Hoje nós falamos de cão e gato, casos isolados, só. Normalmente, tudo isso que a gente tem visto aí nos últimos anos, no Brasil e até no mundo, o cão adoece, o gato adoece, é um animal apenas que adoece, ou morto ou desaparecido. Então, nós trabalhamos com o conceito de que hoje o cão que transmite a raiva é um animal doente, ou morto ou desaparecido. Né? E é caso absolutamente isolado, é um animal que a gente encontra. Quer dizer, tudo que nós temos visto aqui no Brasil
O cão tende a ser uma raiva mais de paralisia, né? O cão, temos vários casos, inclusive bem documentados, que o cão anda, ele baba, ele perde totalmente, ele saliva muito, ele perde totalmente a noção. Então, isso é o que a gente vê normalmente nos cães que adoecem pela, pela raiva. E o gato até tem casos de gatos que apresentam um quadro de um pouco mais de agressividade. Mas o conceito que nós trabalhamos hoje, quando nós vamos falar em profilaxia e que nós vamos ver mais para frente, é que são animais doentes, ou mortos ou desaparecidos. Aí a questão da lesão da pele e mucosas. O morcego veio para atrapalhar muito, porque quando nós falávamos da raiva transmitida principalmente pelo cão, a gente falava de uma agressão muito clara, muito nítida, né? O cachorro ele era agressivo, uma raiva dava muita dor, né? O cachorro mordia, arrancava pedaço, ou o gato ele arranhava, né? Eram lesões muito claras, lesões clássicas, né? Fáceis de serem diagnosticadas. Com o morcego mudou tudo. Nós temos hoje uma situação totalmente diferente. O morcego hematófago, ele expolia, ele até deixa a lesão, mas só que como o dente é muito pequeno, então, normalmente, a lesão do morcego hematófago, ela pode ser diagnosticada, mas tem que procurar, e ela é muito pequena. Já o morcego não hematófago muda tudo. Ninguém sabe como que o morcego não hematófago transmite a doença. Ele tem vários casos descritos na literatura e também aqui no Brasil de raiva transmitida por morcego hematófago sem espoliação e sem ferimento. Não se sabe como o morcego hematófago transmite a raiva. Possivelmente, a teoria que se aceita mais atualmente, mas ainda em investigação, o morcego hematófago eventualmente causa lesões muito pequenas. Não são nem lesões de esfoliação. Quando ele bate na pessoa, ele pode ferir a pele e causar microlesões que facilitam e favorecem a invasão do vírus. Mas isso é só uma teoria. Tem vários casos descritos de raiva transmitida por morcego hematófago que ninguém sabe como é que foi a transmissão, ninguém viu o contato do paciente com o morcego, e o máximo que se sabe, às vezes, é que houve adentramento do morcego. O que se viu foi o morcego voando dentro da casa, ou de noite na casa do paciente, mas sem lesões. Então, hoje, quando a gente fala em lesões de pele, quando a gente fala em morcego e gato, aliás, como cão e gato, a gente continua falando em lesões claras e visíveis. Só que lesão de morcego, ela é um mistério como é que é feita essa transmissão. Quando a gente fala em acidentes, uma coisa que vai definir também a nossa profilaxia, nós temos que classificar o acidente leve e grave. Acidente leve são acidentes que ocorrem longe do sistema nervoso, aliás, desculpe, em regiões, longe de regiões onde o sistema nervoso é muito importante, muito característico. Por exemplo, são ferimentos superficiais pouco extensos, geralmente em troncos e membros, exceto mãos, pés e planta do pé, que são áreas muito inervadas. Tronco e membro são regiões de pouca inervação. Então, os ferimentos nesta região, ferimentos superficiais dessa região, em troncos e membros, eles são classificados como acidentes leves. Isto porque o vírus está longe do sistema nervoso periférico e ele leva muito tempo. Ele pode causar doença, só que ele leva muito tempo para chegar no sistema, para invadir o sistema nervoso. Normalmente, o ferimento superficial ocorre em decorrência de mordeduras ou arranhaduras superficiais causadas por unha e dente. E lambedura também de pele com lesões superficiais. Então, esses são os acidentes leves. A ideia é essa, acidentes longe de áreas de muita inervação, e que, para falar a verdade, são os ferimentos mais encontrados, inclusive, no nosso meio.
causada principalmente por cão-gatos, né? E aqui o ferimento grave. Então, o ferimento grave é aquele que ocorre em regiões de muita inervação. Isso porque expõe o sistema nervoso diretamente ao vírus. Então, ferimentos da cabeça, face, pescoço, mão, polpa digital e planta do pé, que são áreas muito inervadas. Então, qualquer ferimento nestas regiões é considerado um ferimento grave, mesmo que seja superficial, mesmo que seja pequeno, como são os ferimentos do morcego. O ferimento do morcego pontual na planta do pé é um ferimento de altíssima gravidade, um ferimento de gato na planta do pé é um ferimento de altíssima gravidade. Bom, aqui ferimentos profundos, múltiplos, extensos, né? Isso é fácil de imaginar, porque aí expõe o sistema nervoso, lambedura de mucosas, porque a mucosa é permeável ao vírus, lambedura de pele, onde já existe lesão grave, ferimentos profundos causados por unha de animais. Tudo isso que eu estou falando são exatamente os termos que constam nas normas de profilaxia do Brasil. E o item 6, ferimentos por mamíferos, com destaque para o morcego. Aqui, por falta de conhecimento e pela gravidade do acidente, pelos óbitos, inclusive, que a gente vê no Brasil e pelo mundo afora, hoje se classifica qualquer ferimento por animal silvestre, principalmente morcego, como ferimento grave. Então, ferimento grave é isso, ferimento em lesões próximas ao sistema, onde há muito sistema nervoso, onde possa facilitar a invasão do vírus, né, no sistema nervoso, e ferimentos por mamíferos silvestres. Aí o vírus migra para o sistema nervoso central, como eu falei, não há viremia, e do sistema nervoso central ele se multiplica e inicia as manifestações clínicas da doença. E aí sim ele volta para as glândulas salivares e outros órgãos. Este é o clássico, né? Isso continua valendo para cão e gato mesmo, com a alteração da mudança da variante do vírus, e isso é muito importante, nós vamos ver mais lá na frente, porque esse é um dos fatores determinantes, quer dizer, o estado de saúde do animal, sadio ou não, é um dos fatores determinantes que vai indicar a nossa profilaxia. Do item 1 ao item 4 é o período de incubação da doença. E daí para frente já é a doença já com manifestações claras. Este período de incubação no homem varia de 30 a 60 dias. Em cães e gatos é por aí, um pouco menos. E depois que a doença se manifesta, no homem, até o óbito, ela é uma doença rápida. Normalmente, de 1 a 2 semanas, a pessoa vai ao óbito. Em cães e gatos também. Se fala em 10 dias no máximo, né? Geralmente, em 10 dias no máximo, o cão e o gato, para ir ao óbito, normalmente é menos do que isso. E repetindo, cão e gato têm uma manifestação muito incrível da doença, né? Ou ele é agressivo, principalmente o gato, ou ele tem uma forma mais paralítica da doença. Então, a situação que nós temos hoje no mundo é esta, né? Da raiva hoje no mundo é esta. No homem, ela continua sendo uma doença mortal e se usa a profilaxia, quer dizer, ela só não mata mais gente porque as profilaxias feitas por soro e vacina são de ótima qualidade. Cão e gato, hoje ele é uma vítima, ele não é mais o resvator, ele é vítima do morcego. Trabalhamos com o conceito de que cão e gato sadio não transmite a doença. Herbívoros, nós temos muita doença em herbívoros pelo Brasil afora, né? Hoje, possivelmente, o animal mais atingido pela raiva é herbívoros, só que ela é uma doença localizada, né? Não é no Brasil inteiro. Só tem raiva em herbívoros onde tem morcego, onde tem abrigo de morcego. Então, a raiva em herbívoros é localizada, ela é pontual. Normalmente, os estados, os municípios detectam muito bem a região onde tem herbívoros com raiva. Morcego, hoje, a grande estrela da raiva, e nós temos infinitas dúvidas, começando pela transmissão, nós não sabemos nem se o morcego sobrevive ao vírus ou não. Todo homem, cão, gato, herbívoros, uma vez infectados, eles vão ao óbito. Nós não sabemos se o morcego sobrevive, se ele
passa a viver com o vírus, se ele faz parte do ecossistema do morcego ou não, se o morcego vai a óbito, não sabemos direito como é que é a patologia da doença no morcego, e outros mamíferos silvestres. Aí é uma infinidade de dúvidas. Nós sabemos que mamíferos silvestres adoecem, temos casos já bem diagnosticados, mas conhecemos muito pouco sobre a raiva dos mamíferos silvestres. Então, esse é o panorama geral que nós temos, né, da epidemiologia da raiva, né, no Brasil, né, como um todo. Né? A profilaxia que nós temos, que nós fazemos hoje, é feita com vacinas e soros. As vacinas que nós temos são de altíssima qualidade. A vacina que nós usamos no PNI, desde 2000, 2001, essa vacina começou a ser utilizada no Brasil, substituindo a antiga vacina que era a Fuenzalida Palácio. É uma vacina de altíssima qualidade, dá poucas reações adversas, é uma vacina de vírus inativados. A vacina que nós temos hoje no Brasil produzida pela Pasteur, e a outra vacina também de células vera é produzida na Índia. Duas vacinas de excelente qualidade, nós acompanhamos já há muitos anos a aplicação dessas vacinas, né? Vacinas que a gente pode aplicar em gestante, crianças, pacientes imunodeprimidos, mas assim, muito pouca notificação de reação adversa. Essa segunda vacina, purificada, produzida em embriões de galinha, era uma vacina que nós sempre pedimos, sempre tivemos, né? Pedimos para o PNI comprar, que é uma vacina que era para ser utilizada nas raras reações adversas, nos raros casos de pacientes que tinham alguma reação adversa às células vero. Essa vacina, quer dizer, ela tinha um papel importante. Não é? A gente fala que a vacina células vero, a reação adversa é rara, mas acontece. Quando nós tínhamos reação, a gente substituía pela vacina de embrião de galinha. Só que essa vacina não existe mais no Brasil. A última vez que nós conseguimos utilizar essa vacina foi em 2018 ou 2019, e o PNI não compra mais essa vacina pelo argumento que não existe. Não tem vacina no mercado internacional para vender. São várias vacinas que existem, não é, hoje produzidas no mundo, mas a única que substituiria a vacina de células vera, no caso de reação adversa, a única que poderia substituir seria esse de embrião de galinha, que nós não temos mais no Brasil. Então, se algum paciente apresentar alguma reação de vacina de células vera, a gente precisa tomar cuidado, mas como o esquema é feito de várias doses, a gente precisa continuar o esquema com a única vacina disponível, que é a vacina de células vera. Bom, o soro heterólogo e a imunoglobulina antirrábica são dois componentes, são dois produtos que têm anticorpos contra a raiva e que também hoje são produtos de altíssima qualidade. O soro heterólogo é produzido no Brasil, o Butantan é um dos maiores produtores de soro. Sim, também, no passado, o soro era um produto que se falava muito em reação adversa, doença do soro, choque anafilático. Hoje isso é uma raridade. Eu, pessoalmente, não ouço ver, assim, o último caso que eu vi de reação adversa ao soro já faz alguns anos. O último caso que eu vi de reação adversa, de choque anafilático, faz muitos anos. E a doença do soro, que poderia eventualmente, já acontecia no passado, pode eventualmente acontecer, também é uma doença benigna e raramente ocorre. E a imunoglobulina humana é um preparado produzido em humanos, essa é melhor ainda. A gente nunca ouviu falar em reação adversa à imunoglobulina humana. Tem no Brasil, ela é utilizada indicada para pacientes muito alérgicos, pacientes que têm história, né, de choque anafilático anterior. Bom, o soro e a imunoglobulina também são dois produtos de ótima qualidade, né, e nós usamos muito no Brasil hoje. O grande problema é que, pela absoluta desorganização, pela absoluta falta de nexo das coisas que acontecem no Brasil, a produção do soro heterólogo vem sofrendo problemas há muitos anos.
e tem faltado soro heterólogo no Brasil. E isso tem causado uma dificuldade muito grande na profilaxia. Já faz uns 4, 5 anos que nós lidamos com esse problema de falta de soro no Brasil, o que é um absurdo. Né? O soro ele nem é tão difícil assim de produzir, não é um produto caro, nunca faltou. Não é lá, desde 20, 30 anos que eu trabalho com a profilaxia diária, nunca houve falta desse produto. E a falta é por desorganização, absoluta desorganização do que acontece, não é, nas entranhas aqui no Brasil. Então, hoje, essa é a realidade. Nós temos vacinas de ótima qualidade, nenhuma. O Brasil até sabe produzir a vacina células vero, mas nunca produziu, quer dizer, nós só usamos vacina importada. Falta soro e a imunoglobulina é um produto caríssimo. A imunoglobulina que nós usamos no Brasil é alemã, é um produto caríssimo. A gente não pode ficar na dependência de usar imunoglobulina humana, porque eu nem haveria dinheiro para comprar esse produto para todos os pacientes do Brasil. Bom, falar um pouco sobre a vacina. Uma informação importante: a vacina, como todas as outras vacinas, ela leva um tempo para produzir a resposta. No caso da vacina da raiva, a resposta ocorre nos 7º dia após a primeira dose. Então, do dia 0 ao dia 7, um paciente agredido, um paciente que tem um paciente de risco, ele não está protegido contra a doença pela vacina. A vacina vai levar 7 dias para produzir a resposta. O título protetor, esse também é um dado mundial, clássico, é acima de 0,5, e nós temos 4 perfis de respondedor à vacina da raiva e, aliás, de todas as outras vacinas. Funciona assim. Nós temos um muito bom respondedor, é o paciente que produz título protetor alto por toda a vida. O paciente toma vacina e está protegido por toda a vida. Isso é o sarampo, assim, polio, assim, várias doenças são assim. Nós temos um bom respondedor, que é o paciente que responde bem à vacina, só que o título cai depois de alguns anos. Normalmente, depois do 1º e 2º anos, o título cai. Temos um mau respondedor, que produz títulos limítrofes. Então, o título protetor é 0,5, às vezes o paciente possui 0,6 de título, enquanto um bom respondedor tem 14, 15, 20. Né? E paciente não respondedor à vacina. Quer dizer, como todas as vacinas, nós vimos isso muito na discussão do Covid nos últimos anos, tem paciente que não responde à vacina. Né? E esse paciente, né, são os casos que recebem profilaxia e, mesmo recebendo profilaxia adequada, eles vão a óbito. Uma das causas possíveis é porque o paciente não responde à vacina. No caso da raiva, felizmente é raro, não é comum a gente encontrar, mas acontece também. Então, aqui só a questão, o que existe na literatura de reação adversas à vacina. O que chama atenção, o que a gente pode destacar, é que a reação principal, né, o choque anafilático, eventualmente, que pode ter, é mais comum em doses de reforço. O paciente que toma muita vacina e repete muito a vacina, ele está mais exposto a ter uma reação anafilática ou um choque anafilático. No esquema primário, é uma raridade, esses quadros neurológicos, eles são 5 casos em milhões de doses de vacina aplicada. Então, praticamente, a gente não trabalha com o conceito de que as vacinas modernas deem quadro neurológico. O que elas podem dar é alguma anafilaxia, mas isso acontece normalmente em doses de reforço. E aqui, basicamente, em resumo, como é que funciona o esquema de profilaxia. No canto inferior aqui, à esquerda, seria o dia 0, o dia onde o paciente é agredido por um animal transmissor do vírus e onde começa o esquema de profilaxia. Então, do dia 0 ao 7, essa linha cheia é a resposta da vacina. Do dia 0 ao dia 7, o paciente não está protegido contra a doença. E o soro é aplicado, né, exatamente no dia 0, exatamente para segurar o vírus até que a vacina produza resposta. Então, aquilo que eu falei no início, diferenciar
acidente leve do acidente grave, porque no acidente leve, o vírus está longe do sistema nervoso. Então, no acidente leve, o soro não é necessário, porque em 7 dias, o vírus não vai conseguir invadir o sistema nervoso. Ele está longe do sistema nervoso, ele tem que se multiplicar, até chegar no sistema nervoso, ele vai levar um tempo muito grande. Então, no acidente leve, não é necessário fazer o soro. Já no acidente grave, a situação é totalmente diferente, porque o sistema nervoso está exposto ao vírus. Né? E o vírus, a qualquer momento, pode invadir o sistema nervoso, e 7 dias é uma eternidade. Então, no caso do acidente grave, o soro é absolutamente necessário, exatamente para segurar o vírus nesse período de 7 dias, quando, então, depois de 7 dias, a vacina começa a fazer efeito, começa a produzir anticorpo. Então, o soro tem que ser aplicado rapidamente e antes do dia 7. Se o soro não foi aplicado até o dia 7, depois do dia 7, ele é contraindicado, porque aí ele mais vai atrapalhar do que ajudar, porque aí já existe uma resposta da vacina. Então, o conceito da aplicação do soro é exatamente isso. Tem que ser aplicado para acidentes graves o mais rápido possível para segurar o vírus nestes 7 dias, enquanto a vacina produz o resultado e desencadeia a produção de anticorpo. Bom, então, o quadro epidemiológico do Brasil. Então, repetindo, hoje o morcego é a estrela principal, né, da raiva no Brasil, e toda a nossa profilaxia, né, vai estar muito voltada para esse quadro. Né? O cão hoje ele é um animal vítima, doente, né? E o morcego é o grande reservatório de raiva que nós temos no Brasil. Então, isso daqui é a raiva animal no Brasil, de 2016 a 2021. Eu pus, não tem dados de 2022 no Brasil, então eu parei até os dados até 2021. Se vocês lerem a última frase aqui, que é aqui embaixo, total de cães positivos no Brasil em 1999. 1.200 casos pela variante canina. Então, quando nós falávamos em variante canina, nós falávamos em milhares de casos. Hoje, nós falamos em poucas dezenas. Né? Então, vocês veem o cão, né? De 2016 a 2021, sempre tem um cão positivo, sempre tem um cão que foi espolhado por morcego e apresenta doença. Cão e gato hoje é só a variante de morcego. Só que nós falamos em pouquíssimos casos. Não é? Gato não chega a uma dezena e cão e gato, números muito baixos. Já bovinos, como eu falei, nós temos muito. Não é? Dos herbívoros, principalmente bovinos, nós temos aí milhares de casos, né? Nesse período, centenas de casos por ano, e, como eu disse, localizado. Não é? A gente sabe onde tem raiva em herbívoros, não é? São regiões localizadas onde tem morcego hematófago transmitindo a doença. Então, nós temos muita raiva em herbívoros, temos raiva em morcegos hematófagos e não hematófagos, óbvio, é só procurar que acha, e a raiva em animais silvestres. Não é? Aqui, a variante em animais silvestres pode ser tanto de variante de morcego, que eles podem, não é, agredir, espoliar o animal silvestre, ou variantes de animais silvestres, são algumas variantes de sagui, por exemplo, e outras variantes de canídeos. E a gente tem, quer dizer, tem bastante raiva, o animal silvestre hoje é uma complexa, é um completo desconhecimento, é um campo totalmente desconhecido para ainda da nossa realidade. Então, nós temos raiva praticamente em todos os mamíferos que a gente acompanha. Aqui nós falamos da raiva em humanos, né? Da raiva de 2015 a 2023, nós vamos ver outro quadro, em humano. O que chama atenção aqui? Primeira coluna é ano. Vocês podem ver que todo ano tem caso de raiva no Brasil. Raramente, não tem nenhum ano. Assim, é muito raro, isso desde lá de 1980, né? É muito raro não ter caso de raiva no Brasil. Diminuiu muito o número de casos, mas todo ano
a gente tem casos de raiva no Brasil. Na coluna de estado, você vem praticamente no Brasil inteiro. Há risco de transmissão em qualquer região do Brasil. Vocês estão vendo aí Paraíba, Mato Grosso, Ceará, Amazonas, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, tem raiva no Brasil inteiro. Na outra coluna de animal transmissor, nós vamos ver que tem destaque aqui o morcego hematófago. Ele é um grande transmissor hoje da doença, e alguns outros animais. O gato, né, que aparece sempre, que transmite o vírus do morcego hematófago. O cão, aqui em 2015, né, nós vamos falar nisso, ele foi o último caso de variante canina que nós tivemos no Brasil, nós vamos abordar isso um pouco mais para frente. E aqui nas últimas linhas, a raposa. Tem 2 casos de animal silvestre, não é, da Paraíba e Maranhão, com variantes, são os únicos casos aqui que variante de animal silvestre. Nos demais casos, tirando esse caso de Mato Grosso, nos demais casos, a variante é de morcego hematófago. Nós vamos ver esse quadro até 2021. Em 2022 e 2023 foram anos de muita surpresa na raiva humana. Nós tivemos 4 casos em Minas Gerais, transmitida por morcego não hematófago, variante de morcego hematófago. Então, esses casos que nós tivemos em Minas Gerais, transmitida por morcego hematófago, é aquilo que eu falei para vocês, ninguém sabe como foi essa transmissão. Ele não tem exfoliação, os pacientes não tinham nenhuma lesão, o máximo que se sabe é que é possível que esses pacientes tenham tido contato com o morcego, mas ninguém sabe como foi a transmissão, que é o padrão que tem aí pelo mundo afora. Não é? Como é que o morcego transmite o vírus, não sabe, e só se sabe que a variante era de morcego hematófago. Teve um caso em Brasília de morcego hematófago, também não se chegou à conclusão de como é que foi transmitido. Um caso em bovino este ano, em Minas Gerais, também transmitido por morcego hematófago, raiva em bovinos, é comum, mas a transmissão para o homem é rara. Não é? Nós vamos ver que é o caso em bovino, eu acho que é o único caso que nós temos bem descrito no Brasil, e um caso no Ceará, transmitido por sagui, em março deste ano. Então, vocês viram que de 2015 até agora, sagui é a primeira vez que aparece, bovino também é a primeira vez que aparece. Então, em resumo, nós temos um caso em cão, em 2015, o último caso da variante canina, 4 casos transmitidos por gato, 22 casos por morcego, 18 hematófagos e 4 não hematófagos, 2 casos transmitidos por raposa, um bovino, variante de morcego, um sagui e um desconhecido. Quer dizer, nos 32 casos que nós tivemos, este é o panorama que nós temos, não é, da raiva hoje, não é, de 2015 até agora. Aqui eu vou fazer um resumo, então, não é, dos principais, não é, dos animais envolvidos. Então, o cão. Nós tínhamos milhares de casos lá no começo do século, não é? Então a mudança é muito abrupta. Não é? Depois de milhares de anos, não é? Nós deixamos de ter a variante canina. Em 2015, tivemos 83 casos, e foi o último caso transmitido por cão para humanos e o último caso da variante canina. Isto devido a uma epizotia em Corumbá e Ladário, onde houve 73 casos de raiva pela variante canina transmitida por um cão na Bolívia. Então, o que aconteceu em Corumbá e Ladário foi que um cão com a variante canina entrou nesses municípios e fez esse estrago. E este realmente é o perfil, o panorama, a epidemiologia da raiva transmitida pela variante canina. Nós falamos em muitos casos. Esses 73 casos aconteceram praticamente em 1 ou 2 meses. Então, quando tem a variante canina, a coisa é muito explosiva. Você vê que em 2015 nós tivemos 83 casos, no Brasil 73 foi nessa epizotia de Corumbá e Ladário, e foi o último caso de variante canina
que nós encontramos no Brasil. De 2016 a 2022, nós temos uma média de 12 casos por ano, com a variante do morcego. Gato, nós temos 43 gatos nesse período, uma média de 6 casos por ano. Nós também falamos em centenas de casos. Hoje nós falamos em casos pontuais, não é que chega, não é? Obviamente tem risco para o humano, mas é uma coisa muito mais pontual e sempre variante de morcego. Aí o morcego, de 2016 a 2023, nós temos 22 casos de raiva em humanas, a maioria transmitida por morcego hematófago, e 4 casos por morcego não hematófago, com essa confusão toda, ninguém sabe qual é a transmissão. E quando a gente fala em morcego, a gente sempre tem que pensar em surto. Existe um risco de ter surtos, né, quando há raiva em morcego. Então, em 2004 e 2005, nós tivemos 64 óbitos na Amazônia, né, causada por 62 óbitos por raiva, causados por morcego hematófago. Em 2016, nós tivemos 3 casos no Amazonas. Em 2018, 10 casos no Pará. E em 2022, esses 4 casos em Minas Gerais. Então, sempre que tiver um caso de raiva transmitido por morcego, suspeito de morcego, precisa ficar atento, porque é possível que se ache outros casos. Bom, aqui em herbívoros. O herbívoro ele é um mau transmissor de raiva. Na história do Brasil, nós temos um caso descrito de bestialismo, raiva causado por bestialismo, em 1992. Tem um caso de 2004, que está nos anais aí do Ministério, que não existe esse caso, eu fui atrás, não conheço esse caso. Aí tem um caso de 2006, acidente por autópsia. Neste caso, quer dizer, é um caso lamentável ter ocorrido, um veterinário que fez autópsia, ele se feriu na autópsia, um veterinário que não tinha profilaxia pré-exposição. Então, não é um caso de campo, não é? Ele estava mexendo no sistema nervoso animal, do animal e se feriu. É um caso que não devia ter ocorrido. E, em 2023, este ano, um caso de transmissão por saliva em campo, não é? Para o filho doente. Então, raiva transmitida por bovino no campo, por saliva, pode ocorrer, mas é uma raridade. Este caso do Brasil, é o único caso que tem no Brasil, que eu conheça, ou que esteja registrado no Ministério, é um caso, e mesmo da literatura, a gente não encontra, é muito raro encontrar um caso de raiva transmitida por bovino em situação de campo. Então, herbívoros, em geral, eles transmitem, mas são maus transmissores da raiva. Então, o sagui. Aqui, mais mistério. Apenas em algumas regiões do Ceará e do Piauí há casos de raiva humana transmitida por sagui. Não se sabe por que isso e não se encontra sagui com raiva no resto do Brasil, nos outros estados. Um dia vai chegar, não é possível que só aconteça no Ceará e Piauí e nunca saia daí. Não é possível que encontre, mas ninguém sabe porque só nessa região acontece raiva. E mesmo assim, o último caso de raiva humano que tinha acontecido tinha sido em 2012. Então, apareceu um caso agora em 2023, teve um caso, mais um outro caso suspeito, que não foi confirmado, essa semana não saíram os resultados, não confirmou o caso, mas depois de 11 anos voltou a ter um caso no Ceará. Por que só dá no Ceará e Piauí? Isso é algo totalmente desconhecido. Bom, em outros animais silvestres, a gente sabe que existem raposa, dois casos de raiva humana transmitidos por raposa. A gente sabe que a raiva passa por outros animais silvestres, lobo-guará, capivara, anta, javali, todos esses animais têm raiva. Mas existe um completo desconhecimento como é que é a transmissão e da raiva desses animais e até das próprias variantes. Nós sabemos que a variante de morcego é encontrada, mas existem outras variantes de animais silvestres e nós temos muito pouco conhecimento da raiva em animais silvestres. Quando nós falamos em profilaxia da raiva, agora diretamente na profilaxia, nós falamos em profilaxia pós-exposição, que é praticamente 99% da profilaxia que nós indicamos. A profilaxia pré-exposição é uma profilaxia indicada
para profissionais de risco. Vocês viram que eu falei de um veterinário que morreu de raiva porque não tinha profilaxia pré-exposição. Profilaxia pré-exposição é um campo muito grande. Não é? Se vocês quiserem, a gente pode até voltar um dia a falar sobre esse assunto, mas hoje eu vou abordar superficialmente. Eu só vou falar da indicação para quem quer, para profissional de risco, falar do esquema, mas não dá para abordar porque ela precisa um tempo especial só para falar para ela é muito complexa e tem um tempo especial para falar para ele. Então, nós vamos abordar praticamente a profilaxia pós-exposição de pacientes acidentalmente expostos ao risco de infecção. Quando a gente fala em profilaxia pós-exposição, a primeira coisa que nós temos que falar é da característica do acidente, e isso que eu já falei, acidente leve ou acidente grave. Esse é um diferencial importante. O acidente leve, a gente só usa vacina, o acidente grave, a gente usa vacina e soro. Acidente leve são em regiões que estão longe de áreas de muita inervação, e acidente grave. O acidente grave são acidentes perto, né, perto do sistema nervoso, onde há muita terminação nervosa, e o item 6, acidentes com animais silvestres. Porque, pelo total desconhecimento que nós temos raiva, como é que funciona, como é que é a epidemiologia da raiva em animais silvestres, então a gente tem que considerar hoje todos os acidentes em animais silvestres como acidentes graves. Eu repito, isso que nós fazemos no Brasil são as normas internacionais. Praticamente o que eu estou falando aqui é o que o mundo inteiro faz. Quer dizer, a nossa norma é muito semelhante à norma de outros países. A nossa norma é igual à da Austrália, por exemplo, tem algumas diferenças da americana, da canadense, mas, de uma maneira geral, né, tudo isso que a gente fala, desde a profilaxia, indicação, tudo isso é o que existe, é o que tem de mais atual no mundo. Então, nós temos, além da característica do acidente, o animal agressor. E aqui nós falamos em 4 categorias de animal. Animal não transmissor de raiva, morcego e demais mamíferos silvestres, herbívoros e o cão e gato. Então, animal não transmissor de raiva. Todos os termos que nós usamos aqui são os termos que estão nas normas de profilaxia do Ministério da Saúde. O que é animal não transmissor de raiva? São roedores urbanos, principalmente, não é? De urbanos ou de criação. Roedores urbanos e lagomorfos são classificados como não transmissores de raiva e, por isso, não é necessário indicar esquema profilático de raiva em caso de acidentes por esses animais. Basicamente, o rato urbano. A ratazana urbana, ratazana de esgoto, o rato de telhado, o camundongo. Cobaio, hamster de coelho. Acidentes com cobaio, hamster de coelho são poucos nós temos. Mas nós temos muito acidente com ratos, principalmente com ratazanas no Brasil. Nenhum desses animais é transmissor de raiva. Isso é bem estudado, bem classificado, isso no mundo inteiro. E não há necessidade de fazer profilaxia para nenhum acidente causado por esses animais. Quer dizer, a estrela aqui é a ratazana de esgoto, né? É o que causa mais acidentes no nosso Brasil. Ele não é um transmissor do vírus, o vírus não chega na glândula salivar dele e ele não transmite o vírus pela saliva. Então, esses animais não são transmissores de raiva e não necessitam a profilaxia da raiva. Aqui, acidentes com morcego e demais mamíferos silvestres. Então, morcego, qualquer contato com morcego, né? Como eu expliquei, pela dificuldade de se saber como é que o morcego transmite doença, e por causas já confirmadas de raiva transmitida por morcego por contato sem lesão, então qualquer contato com morcego é um acidente grave. Já com outros mamíferos, precisa ter acidente mesmo. Não é? Acidentes com mico, sagui, macacos, raposa, guaxinim, roedor silvestre, eles são classificados como graves, mas com esses animais precisa ter acidente. Mexer num sagui, por exemplo, não é indicação de profilaxia. Né? Indicação de contato é só com morcego. Mexer no morcego é indicação de profilaxia. Contato com morcego é indicação por profilaxia. Nos outros casos, normalmente precisa ter um acidente, e o acidente é visível. Acidentes com morcego e demais mamíferos silvestres, sempre a indicação é vacina e soro.
né? Nós não temos outra opção pelo atual estado que nós conhecemos da raiva. E pelo fato de existir óbito, né? Muitos óbitos, né? O morcego, hoje ele é a grande estrela da raiva, né? Então, acidente com morcego, animais silvestres, sempre são classificados como grave e a profilaxia é com vacina e soro. Aqui, no caso de herbívoros. Aí nós não temos muita opção, precisa investigar o caso. Precisa saber que herbívoro é esse que causou acidente. Nós temos de tudo aqui, nós temos acidente com cavalo de Jockey Club, que não tem a mínima chance de ter raiva. Temos acidentes com bovinos em áreas onde a raiva não existe, onde nunca se constatou raiva, e não há morcego, não há de se pensar em raiva no bovino. Suíno, por exemplo, é uma raridade ter raiva em suíno, mas tem, esse ano também apareceu um caso de um suíno positivo. Então, acidente com herbívoro precisa investigar, até para saber qual é o risco, se houve risco de transmissão. E aí, se a profilaxia for necessária, indicar para acidente leve vacina e acidente grave vacina e soro, sempre lembrando que o herbívoro é o mau transmissor da doença. Então, até aqui, nós temos uma situação razoavelmente tranquila. Nós temos mamífero não transmissor de raiva, que não exige profilaxia, morcegos e animais mamíferos silvestres, sempre vacina e soro, e herbívoros, se a profilaxia é indicada, acidente leve vacina, e acidente grave, vacina e soro. Aqui reside realmente a encrenca toda nossa. Profilaxia causada, animal agressor, cão e gato. Este é o grande problema que nós temos hoje no Brasil. E isso, os números refletem no número de atendimentos que nós fazemos. Hoje, no Brasil, nós temos 170 mil atendimentos que geram uma ficha de profilaxia da raiva. Esse número é muito grande, gente, é um número extravagante, é um número estrondoso. Praticamente se tem mais casos de acidente por cão e gato no Brasil do que dengue, por exemplo. O volume de atendimento é muito grande. Desses 670 mil casos, 85% são acidentes por cão e 10% por gato. Então, 95% dos acidentes são causados por cão e gato. Então, nós temos hoje pacientes atendidos no Brasil devido a acidente com cão e gato, mais ou menos, aproximadamente 53 mil casos por mês, 637 mil por ano, que é um volume assim astronômico, e uma coisa muito grande. E 5% dos outros casos, aproximadamente 33 mil, também é um volume alto, de pessoas agredidas por morcegos, bovinos, e outros animais não transmissores da raiva. Então, quer dizer, o volume de atendimento é muito grande, e aqui, na nossa profilaxia, ainda não está adequado à nossa realidade, à nossa nova realidade epidemiológica. Bom, repetindo, para ficar claro, nós temos 637 mil pacientes atendidos por ano, por uma média de animais positivos, 18 por ano. Então, quer dizer, é desproporcional. Nós atendemos 637 mil pacientes para acidentes de verdade, temos só 18 cães diagnosticados com raiva no Brasil, uma média de 18 casos por ano. Então, nós temos que levar sempre em conta isso, quando a gente for falar da profilaxia, e esse terceiro item aí. Nós trabalhamos principalmente com o conceito de animal doente transmitindo a doença. Raiva causada por variante canina é caso isolado e animal doente, morto e desaparecido. Quer dizer, animal sadio não transmite raiva. Não está transmitindo raiva. São esses conceitos que nós usamos no Brasil, repito, que o mundo inteiro usa, que nós temos que ter sempre em mente para falar da profilaxia. Bom, então, a primeira condição, o primeiro critério que nós temos que ver quando nós falamos em raiva, em acidente causado por cão e gato, é a condição do momento do acidente. O que a gente espera? Que
a grande maioria dos casos seja de animal sadio. Pode ter caso de animal suspeito, lógico, né? Tem os 18 casos por ano, então sempre tem caso suspeito, e o desconhecido. Sempre tem um animal desconhecido, é um animal que desaparece, que não se sabe de onde veio nem para onde foi. Mas o que a gente espera, de fato, encontrar é que, no momento do acidente, o animal esteja sadio. Quer dizer, os dados epidemiológicos levam nessa direção. Segundo, a possibilidade de observação do animal por 10 dias. Né? Isso também é clássico, isso o mundo inteiro faz. A raiva é uma doença de evolução rápida. Quer dizer, a própria agressão, às vezes, já é manifestação da doença. Então, quando a gente fala em 10 dias, quer dizer, porque normalmente, quer dizer, o que se espera é que o animal morra rapidamente, em 10 dias ele vai a óbito. Mas, mesmo que ele não vá a óbito em 10 dias, ele tem sinal da doença. Quer dizer, se no momento da agressão passa batido, passa desapercebido, né, uma mudança de comportamento do animal, ou ele pode ser classificado como sadio ali, nas próximas horas ou nos próximos dias, o quadro dele vai evoluir e ele vai manifestar doença. Quer dizer, é isso que nós vimos até agora em todos os casos que nós falamos de raiva pela variante do morcego. Quer dizer, o animal, ele tem sinal da doença, ou ele morre rapidamente, ou desaparece. Né? Tem muitos casos aí de animal que desapareceu. Né? Mas a gente sempre fala em animal doente ou que vai desenvolver a doença rapidamente. E aí, né, o terceiro item, quer dizer, nós temos que ver a condição do animal no momento do acidente, a possibilidade de observação por 10 dias e a característica do acidente leve ou grave. Então, o que nós temos hoje nos 637 mil atendimentos que nós fazemos por ano? A grande maioria dos casos é devido a animal sadio e passível de observação. É isso que a gente espera, quer dizer, ir atrás do animal e observar ele. A grande maioria dos casos, né, assim, disparado, quase 100% dos casos, mais de 99%, causado por assinal sadio e passível de observação. Aí tem algumas dificuldades quando a gente fala em gato. Né? O gato ele é mais arisco, o gato até a gente sabe que pode desaparecer, mas o cão assim, em realidade, isso que eu estou falando é uma coisa muito prática. Né? A gente está pondo isso em prática em vários estados, em vários municípios, e há muitos anos. Né? Mais de 30 anos que se usa esses conceitos em vários estados, vários municípios do Brasil. Né? Passível de observação, né? Não se faz animal sadio, observação, a conduta é observar o animal por 10 dias e não indicar imunobiológico, né? Independente da gravidade do acidente. Então, repito, não é uma conduta teórica, uma conduta que se usa no mundo inteiro, é uma conduta que está sendo utilizada já há muitos anos em vários municípios, em vários estados do Brasil. Essa é a situação mais comum atualmente, é o que nós temos disparado, né, o que a gente espera da situação mais comum atualmente. O animal observado por 10 dias, o que a gente espera que aconteça? No 10º dia, esse animal está sadio. Né? Então, no 10º dia se encerra o caso e não se fala mais nisso. E a situação de hoje é mais de 99%. Quer dizer, observa-se o animal, ele é sadio no momento da agressão, o animal está disponível para observação e no 10º dia ele continua vivo e encerra o caso, independente da gravidade do doente. Então, isso é uma situação mais comum. A outra situação é o animal morrer sem diagnóstico, desaparecer ou manifestar sinais de raiva, aí nós precisamos iniciar na profilaxia. Bom, animal morrer sem diagnóstico pode ocorrer. Né? Às vezes, o mais comum é o animal ter um diagnóstico, ter um quadro crônico, um câncer, uma neoplasia crônica, né? Mas o animal pode morrer sem diagnóstico, aí a gente fica sem opção e inicia a profilaxia. Desaparecer também é uma situação comum, né? Às vezes desaparece até por briga de vizinho, esse tipo de coisa, né? O animal deixa de ser passível de observação.
ou manifestar sinais de raiva. Não é? Isso é raro. Não é? Ele pode até manifestar durante o período de observação, mas não é o mais comum. Né? Normalmente, os sinais de raiva já aparecem no momento da agressão. Bom, se acontecer isso, o animal morrer sem diagnóstico, desaparecer ou manifestar sinais graves de raiva, aí a gente não tem opção. Aí a gente precisa indicar a profilaxia, no caso de acidente leve, vacina, e no caso de acidente grave, vacina e soro. As outras outras situações, é um acidente causado por um animal suspeito ou desconhecido. Desconhecido é comum, né? O animal causou um acidente, sumiu, ninguém sabe que animal é esse, ou animal suspeito. E um animal não passível de observação. Né? Eu lembro que aquele caso que ocorreu, que eu mostrei para vocês, que ocorreu em Minas Gerais, em Brasília, o ano passado, foi exatamente uma situação dessa. Né? Um animal desconhecido que causou o acidente. Era um acidente muito leve, não leve, era um acidente, muito discreto. Foi aparentemente uma arranhadura que o paciente teve na mão. O animal era desconhecido, o acidente, para efeitos de raiva, é um acidente grave, porque qualquer arranhadura na mão é grave. Mas o acidente foi tão discreto que o paciente não procurou atendimento médico. Não? E aí ele foi a óbito por raiva. Quer dizer, um acidente causado por um animal desconhecido. Né? Animal suspeito é raro, como eu falei, hoje é raro no Brasil, ou o animal não é passível de observação por 10 dias. Então, nestes casos, né, aí sim se indica profilaxia, acidente leve vacina, acidente grave vacina e soro. Este caso de Brasília era um animal desconhecido e um acidente grave. O acidente foi um arranhão discreto na mão, mas era, para efeitos de raiva, um acidente grave. Esse paciente deveria, né, ter procurado atenção médica e a profilaxia dele seria feita com soro e vacina. Então, aí é um resumo do que nós temos acidente com cão e gato. Animal sadio, observação, indicar a observação ao animal por 10 dias, encerrar no caso no 10º dia, se o animal tiver sadio. Não indicar profilaxia com imunobiológico. Esta é a situação mais comum. E quando nós estamos falando comum, nós estamos em milhares de casos. Né? Nós estamos falando de 600 mil casos por ano. Né? A situação mais comum que a gente espera no nosso meio. Bom, nas outras situações, animal desconhecido, suspeito ou não passível de observação, ou que durante o período de observação o animal desaparece, adoece e morre sem que a raiva possa ser diagnosticada, indica-se a profilaxia, acidente leve, vacina, e acidente grave, vacina e soro. E aqui, então, eu vou resumir o tamanho da encrenca que nós temos hoje no Brasil. Então, nós temos 670 mil acidentes por ano, a grande maioria, 637 mil acidentes causados por cão e gato, e nós temos uma indicação de profilaxia muito grande, 40% dos atendimentos, 268 mil indicações por ano aproximada de profilaxia, que não é compatível com o quadro epidemiológico que nós temos no Brasil. Para vocês terem uma ideia, Estados Unidos, que tem um quadro semelhante ao Brasil, não faz 40 mil profilaxias por ano. Nós fazemos um número, né, um número exagerado de profilaxia. Nós estamos fazendo profilaxia hoje como ainda se estivéssemos atendendo na década de 80, onde nós falávamos de milhares de casos de cães e gatos. Então, o nosso número de profilaxia é desproporcional, ele é muito grande. Esse número desproporcional, ele tem um custo, né? Isso está saindo um custo exagerado para o SUS, porque essa vacina é cara. A vacina que nós temos hoje para a raiva custa $10, tanto a vacina francesa que nós importamos, quanto a vacina indiana, uma vacina de aproximadamente $10. Né? A profilaxia é feita com 4 doses, o soro, a Igra, também é caro, $10. O custo de um paciente de profilaxia pode sair até $50 por ano.
Nós estamos falando em 268 mil pacientes, a maioria que não precisa de profilaxia. Nós estamos falando em milhões de dólares por ano. Num horizonte de 10 anos, nós vamos chegar em quase a centenas de milhões de dólares. Nós estamos gastando muito dinheiro. Nós temos a alegria dos laboratórios produtores de vacina do mundo. O que nós gastamos é muito caro. O SUS é um desperdício. Não é? É dinheiro que está indo pelo ralo no SUS, né? No SUS, que é um ótimo sistema de saúde, mas que precisa de dinheiro. Então, nós precisamos urgentemente pôr um pouco de ordem nisso que nós estamos fazendo. Para piorar, tem outros problemas. Né? Nós não temos falta. O Sinan, da raiva, é um relatório muito ruim, né? Ele precisaria ser refeito urgentemente. A doença, a raiva, é uma doença negligenciada, como outras doenças, sarampo, pólio, tudo isso. Só que é uma doença negligenciada, essa é uma característica, um nome que a Organização Mundial de Saúde dá, né? Mas ela é negligenciada, mas ela é cara. Né? Sarampo e pólio não tem esse custo. Então, nós estamos falando de uma doença negligenciada que tem um custo altíssimo. Nós estamos gastando muito dinheiro por ano, né? Desperdiçando muito dinheiro por incompetência nossa de pôr um pouco de ordem nesse quadro. E, sobretudo, falta informação, né, na graduação de estudante da área. Ninguém mais fala de raiva. Eu vou dar aula para estudante da área de doenças infecciosas, eu nunca ouviu falar de raiva. Então, a raiva hoje é uma doença negligenciada, abandonada em um canto, como se isso fosse uma brincadeira, como se isso não tivesse custo nenhum. Né? Então, além de a gente ter paciente que está morrendo, que mora de raiva por ano, nós estamos gastando uma fortuna desnecessariamente por ano, né, numa profilaxia que não é tão necessária assim. Aqui nós entramos agora diretamente na profilaxia, né, que é mais simples. Né? Tudo que nós indicamos hoje de profilaxia é que o mundo inteiro faz. Aqui não tem nenhuma novidade. Então, a gente tem que fazer a limpeza do ferimento e dar a vacina e o soro para o paciente. O esquema que nós estamos usando no Brasil, vacina no dia 03714, esse é o esquema atual. Os Estados Unidos, por exemplo, usa esse esquema desde 2010. Nós estamos usando no Brasil desde 2014, 2015, ele não é novidade, é um esquema absolutamente seguro. Quando essa vacina começou a ser utilizada, se usava 6 doses, passou para 5 e agora 4. É um esquema absolutamente seguro. As duas vacinas, a vacina da Pasteur, a dose 0,5, e a vacina da Índia, a dose é 0,1 ml, e há uma opção para economizar a vacina e aplicar pela via intradérmica, a dose de 0,2 ml, que não é muito factível na pós-exposição, mas, se possível, pode sim ser aplicado uma dose menor pela via intradérmica. A via intradérmica era uma ótima via para aplicar, e o mecanismo de apresentação do antígeno, do vírus ao sistema imunológico é o mesmo, tanto pela via intradérmica e pela via intramuscular. Então, a via intradérmica é uma via de alta efetividade e que ela pode ser sempre utilizada para economia de vacina. Aí o soro e a imunoglobulina. Não vou repetir, é só indicado para acidentes graves, daquilo que eu falei para vocês, o vírus perto do sistema nervoso, e a melhor indicação é infiltrar na lesão. Né? Aí a gente sabe, ela pode ser aplicada no glúteo, pode ser aplicada intramuscular, mas, de preferência, fazer infiltração na lesão. Há vários trabalhos que mostram isso, né, que a hora que infiltra na lesão, a concentração do soro e da hemoglobina é muito grande na lesão, e ele bloqueia o vírus. Né? Ele bloqueia, não há dúvida que ele bloqueia o vírus. A aplicação no glúteo também é eficaz. E aqui é um comentário: nós não temos casos no Brasil de raiva humana que tenha sido, em paciente que tenha tido raiva humana, que tenha tido profilaxia pós-exposição. Todos os casos de raiva humana que nós temos no Brasil foram de pacientes que não tiveram profilaxia ou que começaram a profilaxia muito tarde, depois de 20, 30 dias do acidente, e aí a profilaxia não foi possível ter tempo de segurar a raiva. Paciente que toma vacina rapidamente e soro, mesmo que seja aplicado no glúteo,
Esses pacientes estão protegidos. Nós não temos caso de raiva humana nesse tipo de paciente. Então, de preferência, o soro ser feito, ser infiltrado na lesão, e, se sobrar, aplicar no glúteo. Essa é a indicação clássica. Devido à falta de soro, a gente fez algumas adaptações. Então, hoje, é recomendado, no acidente por cão, se sobrar do soro, só fazer a infiltração e não aplicar no glúteo a dose restante. Mas isso pela falta de soro. E é um esquema, vamos dizer, que é aceitável fazer isso. Não está errado fazer isso. Mas a indicação clássica é fazer a dose total e o que sobrar aplicar no soro. E a dose é essa que está em cima, soro heterólogo, 40 unidades por quilo de peso, imunoglobulina antirrábica humana, 20 unidades por quilo de peso. E lembre-se, ele é contraindicado a partir do 7º dia após a primeira dose, porque aí a vacina já produziu resposta, e depois do 7º dia, o soro só vai atrapalhar. Então, esse repete, né, só para mostrar para vocês, né, o 7º dia já a resposta à vacina, e aí o soro, se aplicado, ele atrapalha, ele mais atrapalha do que ajuda. Pacientes vacinados anteriormente com pelo menos 2 doses. Estes pacientes, né, que tiveram 2 doses em algum momento da vida, tomaram 2 doses de vacina, isso principalmente, né, o mais comum são veterinários que fizeram pré-exposição com 2 doses. Estes pacientes, se precisarem tomar a vacina, o esquema é só com 2 doses de vacina, pela via intramuscular e intradérmica. Estes pacientes não precisam tomar soro. Né? O soro heterólogo, neste paciente, de novo, mais atrapalha do que ajuda. Então, pacientes vacinados anteriormente, com pelo menos 2 doses, em caso de necessitar nova profilaxia, devem receber apenas 2 doses nos dias 0 e 3. Pacientes faltosos, o que é muito comum. Né? Se o paciente faltoso, quer dizer, a qualquer momento que ele chegar, aplica-se a vacina, né? O que está escrito aí, aplicar a vacina no dia que o paciente comparecer à unidade de saúde e manter os intervalos da dose seguinte de acordo com o esquema original. Então, se ele faltou, simplesmente aplica a vacina e mantém o esquema. Vamos dizer que o esquema é 03714. Ele tomou a vacina e faltou na 3ª dose. Ele atrasou. Ele tomou a vacina, em vez de tomar no dia 037, ele tomou bem depois. O intervalo entre a 3ª e 4ª dose é 7 dias. Então, mantém esses 7 dias para indicar a 4ª dose. E, sobretudo, não é necessário reiniciar o esquema. Não há a mínima necessidade de iniciar o esquema. Mantém o esquema da vacina e mantém o esquema com o intervalo originalmente proposto. Né? Paciente faltoso é o que mais existe, né? Ainda mais se a dose da vacina cai num sábado ou no domingo, né? Normalmente ela é adiada para o dia seguinte, não para o dia anterior. Aliás, não pode antecipar, né? É melhor alargar o espaço entre as doses do que antecipar. E aqui, né, para terminar, falar um pouco sobre a pré-exposição a pré-exposição, que é indicada única e exclusivamente para profissionais de risco, né? Basicamente veterinários. A pré-exposição atualmente é feita com 2 doses, e aqui sim a gente insiste para que seja pela via intradérmica, porque se na pós-exposição é difícil usar a via intradérmica, porque o paciente ele é um caso de emergência, de urgência, a pré-exposição pode agendar e concentrar o atendimento em locais onde tem a gente que sabe fazer pré-exposição. Então, a gente, profissionais que sabem usar a via intradérmica, então a gente insiste para a pré-exposição seja feita pela via intradérmica com 2 doses no dia 0 e 7. O paciente que recebe a pré-exposição, ele sempre precisa fazer sorologia. Quer dizer, como eu disse, aqui é um caso muito complexo, uma decisão muito complexa, não dá tempo de discutir este assunto, esse é o último slide que eu estou apresentando para vocês, mas a sorologia é indicado para o paciente, para o veterinário, basicamente, biólogo, o pessoal que está que faz a pré-exposição. E, nestes casos, a conduta, em caso de acidente, depende do histórico
e da vacina, do histórico de vacinas e sorologias que o paciente tenha recebido. Bom, era isso que eu tinha que falar para vocês sobre a raiva, né, a gravidade da doença. Eu agradeço o convite, é um prazer conversar com vocês.